Certo. Além disso, queria perguntar se vocês estão com alguma dúvida, né, se deu tempo lá de dar uma olhada no trabalho prático. O trabalho prático dessa vez é um pouquinho mais simples, em termos de enunciado, pelo menos. Então, por isso que o enunciado dele acabou ficando no fim do slide. Não tem um arquivo mais complexo para ele. Bom, vamos lá. A aula de hoje é sobre o SIC, algoritmo SIC. Esse algoritmo, basicamente, a gente está vendo gramáticas livres de contexto, certo? E um dos problemas que eventualmente a gente pode ter é saber se uma palavra ela pode ser derivada ou não a partir daquela gramática, certo? Às vezes a gente sabe, a gente tem a gramática em mãos, né? Alguém fez a gramática ali, mas às vezes a gente não tem total conhecimento da linguagem que aquela gramática gera, certo? Seja porque ela é uma linguagem muito complexa, ou seja, aquela definição informal, por exemplo, que a gente tinha, linguagem dos números binários que começa com zero. Isso nem sempre pode ser tão simples em linguagens livres de contexto. Então, às vezes a gente tem a gramática que alguém já fez, certo? Mas às vezes você não sabe exatamente qual é a linguagem que aquilo está representando. E às vezes você tem um conjunto de sentenças ou palavras que você quer saber se elas se adequam ou não àquela linguagem, certo? Então, esse é um dos objetivos do algoritmo SIC, né? E ele tem esse nome. Não sei nem se eu pronuncio ele da forma correta, eu sempre pronunciei desse modo, né, que é SIC. Mas nunca vi alguém em inglês pronunciando para saber se esse é o modo. Mas ele é basicamente, o nome tem a ver com os criadores, certo? Então o nome não tem nada complexo, então é só o sobrenome dos criadores. Ele foi desenvolvido por esses três caras, foi desenvolvido de forma independente, assim, não era nem não é nem que eles eram grandes pesquisadores da área de linguagens formais, certo? Eles precisavam resolver esse problema e criaram um algoritmo para isso, né? De saber se uma dada sentença ou uma dada palavra, né, ela pode ser derivada ou não a partir daquela gramática, certo? E por que eu falo sentença, né? Um dos grandes objetivos e usos, inclusive, do algoritmo SIC e até mesmo de outros algoritmos que são baseados na mesma técnica que o SIC usa, é justamente lidar com linguagens complexas, certo? Linguagens mais complexas, sejam linguagens de programação, certo? Seja, por exemplo, um compilador de uma linguagem de programação, o SIC, por exemplo, pode ser usado, certo? Saber se, por exemplo, o seu código, você faz lá um código em C, e você quer saber se aquele seu código está dentro das regras sintáticas, né, das regras gramaticais de um código C. Então, você pode rodar, por exemplo, um SIC, né, dada a gramática de um código, a gramática do C, e o seu código, que seria a palavra W de entrada, certo? O SIC ia retornar se ela pertence ou não à linguagem. Ou mesmo ele pode ser usado também em sentenças como vocês já usaram, né? Obviamente, provavelmente vocês já usaram em algum momento um Google Tradutor da vida, certo? O Google Tradutor, basicamente, você escreve lá alguma frase, né? Seja ela na nossa língua ou em outra língua, e ele pede para traduzir, certo? O processamento de linguagem natural, você dá uma palavra, né? Dá uma sentença para uma máquina, ele precisa verificar qual é o tipo de sentença que você está escrevendo. E ele sabe isso a partir da gramática, certo? Então, se você escreve, por exemplo, uma frase em inglês, ele vai pegar a gramática que rege a língua inglesa, certo? Que normalmente é o quê? Ou é uma linguagem livre de contexto, ou é uma linguagem sensível ao contexto, mas em geral para máquinas as pessoas usam mais gramáticas livres de contexto. Ele vai transformar, verificar se as suas regras estão certinhas ou não, certo? E vão dizer se aquela sentença que você está dando, ela pertence ou não, ela pode ser derivada ou não com a gramática, certo? Logicamente, ferramentas como essa, né, ferramentas como o Google Tradutor, utilizam metodologias mais complexas, né? Eles não simplesmente dizem que é válido ou não, né? Eles também têm que assumir que você pode ter errado, você pode ter feito
o inglês que a gente chama de um inglês mais informal, né, que não segue tantas regras gramaticais, ou você ter trocado a ordem das palavras, então ali tem um funcionamento mais complexo, certo? Mas o SIG foi a base, né, é um dos algoritmos que serviu de base para a construção de tudo isso. Então ele parte do princípio, né, de uma análise descendente da palavra, ou seja, o que ele vai pegar? A entrada dele é a sua palavra, certo? A sentença que você está dando. Se você tem lá uma linguagem livre de contexto, certo? E você construir uma gramática livre de contexto para ela, e a definição daquela linguagem é alguma coisa em cima dos números binários, certo? Então a entrada vai ser o quê? Vai ser uma palavra em um número binário. Então você vai ter que validar se ela pode ser gerada ou não pelaquela gramática. Então o que ele vai pegar? Ele vai pegar a sua palavra, né? Se vocês deram uma olhada já na aula que eu falo do SIC, ele parte do pressuposto que se as substrings da palavra são válidas, então se existe uma regra que me manda tanto para a direita como para a esquerda para duas substrings da palavra, então a palavra maior, né, que é a formação a partir da substring da esquerda e a substring da direita, então ela também é válida, se existir uma regra na gramática. Certo? Vou já mostrar isso mais de uma forma mais prática para a gente ver também. Deixa eu ver se tem um ponto fixo aqui. Ponto fixo. Opa. Deixa eu ver o ponto fixo aqui para mostrar exatamente o que eu estou falando. Então ele parte do princípio de uma análise descendente, certo? Só para a gente não entrar tanto nesse assunto de o que é uma análise descendente, mas tempo N ao cubo, é isso mesmo. Já falar sobre isso. Então ele, só para a gente não entrar tanto nesse contexto de o que é uma análise descendente, certo? Mas para vocês que já viram talvez o algoritmo BFS, certo? Não, BFS não sei se é uma boa. Acho que ele é um bom exemplo. O BFS é um bom exemplo. Se vocês virem algoritmo de estrutura de dados ou mesmo em projetos de algoritmos, eles partem do quê? Do final e você tenta montar digamos, o início. Certo? Então você, no caso do algoritmo SIC, ele vai pegar a sua palavra e tentar achar o quê? Vai tentar achar a regra inicial. Se em algum momento ele achar a regra inicial e conseguir consumir toda a palavra, é porque a palavra ela é válida, ela pode ser gerada a partir daquela gramática, certo? E ele vai fazer isso a partir de uma tabela triangular, né? Eu mostrei um pouco desse funcionamento dessa tabela utilizando uma matriz na aula que eu tinha gravado, certo? Mas se vocês perceberam naquela aula, dá para ver que ele não usa a matriz toda, ele usa só uma parte triangular da matriz, né? Que era a partir da diagonal para cima, certo? Para a direita e para cima, né? Ele não usava a parte de baixo. Mas tem um outro exemplo aqui que vocês vão ver bacana, essa parte triangular, certo? E quando o triângulo estiver completo, né, se a palavra W ela é aceita, se no topo, ou seja, se a substring que eu estou analisando, que é o mesmo tamanho da string, ou seja, digamos que eu estou lidando com uma palavra de tamanho 10, certo? E ao final, eu vou olhar o quê? A substring, que é do símbolo 1 até o 10º símbolo da palavra, ou seja, é a própria palavra, certo? E se naquele momento eu chegar na regra inicial da gramática, é porque eu consigo gerar ela a partir de pelo menos uma derivação, certo? A partir de pelo menos uma derivação, eu vou conseguir chegar naquela palavra. Então, resumo, certo? O SIC, ele basicamente quer saber se o W, ele está na linguagem da gramática, tal que o único pré-requisito para a gente rodar o algoritmo SIC é que ela seja do tipo FNC, certo? E aqui que vem a grande base dela e por que a programação dinâmica, que eu acho que, não sei se vocês já deram uma olhada na programação dinâmica, mas que é aqui que funciona muito bem, né? Então, eu vou só exemplificar rapidinho, certo? Se vocês lembram da fórmula normal de Chomsky, a fórmula normal de Chomsky é assim, certo? As regras só podem ser de dois tipos, certo? Então, a minha regra da esquerda, ou seja, minha variável da gramática, ela só pode derivar ou em Bzão, Czão, tal que Bzão, Czão também são variáveis da gramática, certo? Ou ela deriva em Azinho, certo? A gente não tem derivações de outros tipos, certo? Mesmo que os outros tipos façam parte da gramática livre de contexto. Por isso que a gente viu
a transformação de uma gramática livre de contexto comum, né, para uma forma normal de Chomsky. E aqui que vem a base dela, certo? Digamos que eu montei uma árvore de derivação sintática para alguma gramática. E em algum momento, certo? Eu cheguei aqui, ó, W1, opa, W1 aqui, e W2, certo? Digamos que nesse ponto aqui, existiam regras válidas que geraram W1, certo? Tem aqui os filhos de desse nó, né? E W2. Ou seja, W1 e W2, eles são substrings válidas de uma palavra maior, certo? Agora vamos partir do seguinte caso. Se as regras gramaticais seguem essa linha aqui, ó, que elas são Bzão, Czão, certo? E digamos que esse meu nó aqui é o Bzão e esse meu nó é o Czão, certo? Então, se eu estou garantido que existe uma regra Azão deriva em Bzão, Czão, faz sentido eu dizer que a substring gerada em Bzão, concatenado com a substring gerada em Czão, formam o quê? Formam a substring de Azão, certo? Então, eu teria aqui um pai, né, certo? Eu poderia encontrar o pai de W1, W2, certo? Que seria o meu próprio Azão, né? Então, vou colocar aqui Azão, que seria o meu próprio Azão. Tal que Azão é o quê? É W, tal que W é a concatenação de W1, W2, certo? Deixa eu aqui. Certo? Tal que, então, esse é o pressuposto do algoritmo SIC. E se a gente pensar isso de uma forma recursiva, a gente, em algum momento, vai encontrar lá embaixo os nós folhas. Ou seja, quem são os nós folhas? São as próprias regras. Azão deriva em azinho. Tá? E se azão deriva em azinho, eu vou ter o quê? Um Bzão que deriva em Bzinho, tal que eu vou poder fazer recursivamente esse cara aqui de cima. Tá? Esse cara aqui do azão deriva em Bzão, Czão. Então, a partir dessa regrinha recursiva, é que o SIC manipula, certo? Ele vai pegar essa regra recursiva e manipular isso. Só que ele se aproveita da programação dinâmica, certo? Percebe que a gente consegue fazer isso para W1, W2, e se a gente for descendo, a gente vai também conseguir fazer um outro W1, W2 que é filho desse W1 aqui, certo? Digamos W3, W4, e por aí vai, até chegar no final, que seria as minhas folhas, né? Ou seja, seriam as variáveis que são símbolos do alfabeto da linguagem. Então, a gente pode ir resolvendo esse problema através de subproblemas. Ou seja, se eu tenho uma substring, digamos que ela é de 1 a 2, certo? E eu tenho uma regra que consegue gerar a substring de tamanho 1, 1, certo? A substring que vai da posição 1 até a posição 1, e uma regrinha que vai da posição 2 até a posição 2. Se existir uma regra gramatical que gera para cada uma dessas duas regrinhas, então eu vou conseguindo resolver esses problemas por partes, né? Ou seja, eu resolvo eles de baixo para cima, né? Da menor substring até a maior substring, e a maior substring de uma palavra é a própria string. Então é basicamente isso que ele faz. Então, deixa eu dar o fim aqui. Então, por isso, eu tenho até aqui para mostrar para vocês um papelzinho. Deixa eu ver se eu acho. Não sei onde eu deixei meu algoritmo. Eu tinha um algoritmo aqui, um papel. Tá. Certo? E a gente vai já ver por que ele funciona em odd n ao cubo. Né? Isso aqui era só uma informação mais de curiosidade mesmo. Então ele possui diversas aplicações práticas, certo? Ele pode servir para análise sintática em compiladores, né? Ou seja, dizer que um código pertence ou não àquela linguagem, né? Ou seja, a sintaxe daquela linguagem. Verificação de alinhamento de sequências em bioinformática, né? Para quem já viu aqueles problemas tipo Gataca, que é problema de sequenciamento genético, ele também pode ser usado para isso. Verificação de estruturas de sentenças e palavras em linguagens naturais. Eu falei o exemplo aqui do Google Tradutor, que ele também é muito utilizado, né? Só que de formas bem mais complexas, né? Não é só o SIC ali gerando um número binário, ou seja, validando ou não validando a sentença na linguagem.
mas para quem estuda muito NLP, né, processamento de linguagem natural, é um dos algoritmos mais conhecidos. Então, como é que ele funciona, certo? A gente vai deixar que a nossa palavra W, agora ela vai ser a sequência, né, dos símbolos do alfabeto, ou seja, de A1 até a N, tal que cada Azinho desse é um símbolo do alfabeto da linguagem, certo? Isso aí, tranquilo de ver, certo? Ou seja, eu só estou quebrando a palavra, né, em cada símbolo. Então, a gente vai construir uma tabela triangular, né, de tamanho N, ou seja, essa tabela ela vai ser dinâmica. Ela depende do que? Da entrada. Então, se a entrada tiver tamanho N, eu vou fazer uma tabela N por N. Se a próxima entrada for de tamanho M, a tabela vai ser de M por M, certo? Então a tabela, ela muda. Por quê? Porque as posições nas linhas e nas colunas são basicamente o tamanho da substring, certo? Então ele é totalmente dependente do tamanho da maior string, né? Do tamanho de W. E a gente vai ter esse seguinte conceito, né, que é x e j. Ou seja, x e j é uma posição dessa tabela, certo? Que quer dizer o quê? São as variáveis, as variáveis azões, né, que conseguem gerar essa substring, ou seja, a substring da posição i até a posição j, logicamente j é maior que i, certo? Nesse caso, maior ou igual a i, nesse caso. Então, são todas as variáveis da gramática que conseguem gerar aquela substring, certo? Por isso que está no plural aqui, né? Logicamente, pode ser, dependendo da sua gramática, mais de uma regra, através de mais de uma derivação, você consegue chegar naquela substring, certo? E a partir daí, a gente vai fazer a indução, né, no tamanho da palavra, certo? Ou seja, da posição inicial da substring até o final, certo? E até alcançar, logicamente, a maior substring, que é a própria string, certo? Da posição 1 até a posição n, e ao final a gente vai perguntar se ela pertence ou não, se é cisão, né, supondo aqui que a cisão seja a variável inicial da gramática, vai pertencer a posição da tabela x1n, né, ou seja, a maior substring de todas. Então a gente vai ir por uma base, certo? E qual é a nossa base? A nossa base, lembrem-se que na forma normal de Chomsky, a base é que a azão deriva em azinho, certo? Então, a gente pode fazer x e i, certo? Para cada símbolo da palavra, digamos que W é o quê? Aba, certo? A gente vai procurar o quê? Quem é que gera na posição 1 a letrinha A, ou seja, vai existir uma regra lá. Quem gera a posição B, certo? Vai ter alguma regrinha desse tipo, também. E isso é garantido pelo quê? É garantido pela fórmula normal de Chomsky, certo? A fórmula normal de Chomsky é que garante essas regras que são utilizadas na implementação do algoritmo SIC. E né, a nossa base vai ser isso. E, como eu falei, né, se eu tenho que azão deriva em Bzão Czão, a nossa indução vai ser justamente esse cara. Supondo que esse cara aqui, por exemplo, gera Bzinho, esse cara gera Czinho. Se essa regra existe, certo? Se existe a regra azão deriva em Bzão Czão, então eu posso substituir o quê? A substring Bzinho Czinho por azão, certo? E a partir disso, né, recursivamente, ele vai tentar chegar até a variável inicial da gramática na raiz, certo? E se ele chegar, é porque a palavra pertencia à linguagem. E então a gente vai ver aqui o exemplo, certo? A gente tem essa seguinte gramática: cisão deriva em azão Bzão, certo? Azão deriva em Bzão Czão, ou azinho, certo? Ou seja, tem duas regras, duas produções para azão. Bzão vai derivar em azão, czão ou bzinho, e czão vai derivar em azinho ou bzinho, certo? Essa é a variável inicial da gramática. E a nossa entrada vai ser a baba, certo? E aí a gente vai olhar primeiro esse último cara aqui, certo? A gente vai olhar primeiro aqui a nossa base, certo? A gente não vai olhar a indução ainda. A nossa base diz o quê? Que a gente tem que ter o cara, as produções que vão gerar tanto azinho quanto bzinho, né, em cada posição. Ou seja, na posição 1, que é a primeira letra da string, quem são as produções que geram azinho, certo? A gente tem três
duas produções que geram azinho. É o que? Aqui, ó. Azão deriva em Bzão, Czão ou azinho. Ou seja, existe uma regra que é assim, certo? Azão deriva em azinho. Só que Czão também tem essa regra. Então, tem mais de uma regra. Czão deriva em azinho, certo? Isso pode acontecer, né? É normal, tranquilo. E por isso que na posição 1, 1, eu tenho justamente o azinho, o azão, né? E o czão, porque eu tenho as duas regras acontecendo aqui, ó. Eu tenho o azão deriva em azinho e czão deriva em azinho. Analogamente, na posição 2, na posição 2, 2, para gerar o B, eu vou ter o quê? Eu vou ter que Czão deriva em Bzinho, certo? E Bzão também deriva em Bzinho. Logo, os elementos que eu vou adicionar na posição 2, 2 vão ser o Bzão e o Czão, certo? Deu tranquilo entender essa parte da base, né? Na parte da base, ou seja, quando o I e o J são iguais, é só a gente olhar quais são as produções unitárias da gramática. Produções unitárias que geram símbolos terminais, certo? Que geram elementos do alfabeto da linguagem. Então, nessa hora da base, a gente só vai olhar esses caras. Então, subindo para a nossa indução, o que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter o quê? Todas as strings de 1 até 2. Né? Como que se eu consigo gerar a substring 1 até 2? Quem é essa substring de 1 até 2? Aqui é AB, certo? Ou seja, é esses dois primeiros caras aqui, ó, posição 1 e posição 2. Certo? Se tem como eu gerar AB, tem como eu gerar AB a partir dessa gramática? Tem, né? A gente viu que para fazer isso, quais são as únicas formas de eu gerar a substring 1, 2? É eu fazer a concatenação de um xzinho aqui, né, com o yzinho, certo? Tal que esse cara é a posição 1, 1 e esse cara aqui é a posição 2, 2. Então basta a gente olhar quais são as regras gramaticais, as variáveis da gramática, né, que estão na posição 1, 1, ou seja, a gente tem azão ou czão, certo? Conjunto aqui. E na posição 2 a gente tem o quê? Bzão, czão. Então basta uma forma simples da gente visualizar é fazer todas as combinações possíveis entre quem? Azão, Bzão, azão, czão, Bzão, czão, certo? E verificar quais delas estão na gramática, certo? Verificar se alguma delas vai gerar esse cara aqui, certo? Se eu vou ter algum xão, tal que deriva em yzão, zão, certo? Tal que yzão é o quê? Ou é o azão, czão, e zão é o quê? Ou é o meu Bzão ou czão, certo? E verificar se existe um X para essa regra. A gente pode ver, eu vou apagar aqui só para a gente olhar a gramática, que a azão. Cadê? Azão com Bzão a gente tem na regra S, certo? Ó, S gera azão, Bzão, certo? Então, logo, azão com Bzão, eu adiciono S na string aqui, ó, na substring de 1 até 2. Além disso, se eu pegar azão com czão, eu tenho essa outra regra aqui, ó, Bzão. Então, Bzão e Szão são possíveis formas de eu gerar a substring AB, certo? Então, é isso que diz essa posição aqui, ó. São modos de eu alcançar a substring AB. Certo? E a mesma coisa eu vou fazendo para os outros, certo? Eu vou fazendo isso para o Azinho, Bzinho, para o Bzinho, Azinho, para o Azinho, Bzinho e para o Bzinho, Azinho. Ou seja, todas as substrings de quê? De tamanho 2. Substrings sequenciais, né? Logicamente. Então, eu tenho a substring de 1 até 2, a substring de 2 até 3, certo? De 2 até 3 é o quê? É BA. BA, quais são as formas da gente chegar em BA? Se é de 2 até 3, então eu tenho que olhar o quê? 2 até 2 e 3 até 3, certo? E fazer as combinações. Bzão com azão, vou colocar dessa forma. Bzão com azão não tem uma regra na gramática, certo? Não tem nenhuma regra que gere essa aqui, ó. Não existe essa regra. Não tem um xão que gera essa regra. Então a gente continua olhando as outras. Czão com azão
Também não tem na regra gramatical. Aí a gente vai olhar o quê? Bzão com Czão. Bzão com Czão tem essa regra aqui, ó. Tem azão. Certo? Então, como tem azão vai para posição 2 e 3. Certo? Ele é adicionado aqui, ó. E eu olho Czão não tem uma regra gramatical para esse cara, então apenas azão, que vai ser adicionado que na substring de tamanho 2, 3. Certo? Deixa eu pagar aqui, tá cheio de coisa. E analogamente, eu vou fazendo isso para a posição 3, 4. E quem é a posição 3, 4? É outro AB, certo? Não é à toa que o quê? Que ficou o mesmo elemento. Porque era a mesma substring, certo? Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. E por último, eu vou ler Bzinho, Azinho, que é o mesmo é a mesma substring aqui de 2, 3. Não é à toa que ficaram iguais, né? Azão, azão. Certo? E eu continuo esse meu passo recursivo, certo? Subindo até alcançar as maiores substrings. Certo? Então, vou pular aqui. Coloquei a explicação de como isso acontece, ó. Do x1 é azão, czão, pois azão deriva em azinho, e czão deriva em azinho. E a substring 1 de W é A, né? Que é a posição, é o primeiro elemento aqui, né? É o primeiro elemento. E aqui eu tenho a explicação de por que 1, 2 é Bzão e Szão, certo? Que é o que eu acabei de falar agora. Agora a gente vai montar as substrings de tamanho 3, certo? A substring de tamanho 3 é o quê? É azão, Bzão, azão, ou azinho, Bzinho, azinho, Bzinho, azinho, Bzinho e azinho, Bzinho, azinho, certo? O aba aqui do final. São todas as substrings possíveis de tamanho 3 dessa palavra. Então, na posição 3, certo? Quais são as maneiras que eu posso fazer a substring de tamanho 3, que é o quê? Que é a ABA, certo? 3, a gente pode pensar ele como 1, certo? Concatenado com 2, 3, certo? Ou seja, Azinho concatenado com Bzinho, Azinho, certo? Ou 1, 2 concatenado com 3, 3, certo? São as duas formas da gente alcançar a substring Azinho, Bzinho, Azinho, certo? Fazendo essa solução aqui, a de 1, 1, 3, eu vou ter o quê? Que eu vou pegar esse cara com esse cara e tentar intercalar. Só que perceba que eu tenho que gerar o quê? Ou eu tenho que gerar a regra azão, azão, ou czão, azão. Certo? E não existe nenhuma dessas regras. Logo, não tem nenhum caminho possível para o quê? Para esse cara aqui, ó. Para 1, 1 e 2, 3. Certo? E se eu quiser fazer de 1, 2 e 3, 3, eu tenho que olhar, pegar o verde aqui, ó. Esse cara, 1, 2, né? Esse cara, e intercalar com o 3, 3, que é esse cara aqui, ó. Ou seja, eu vou olhar quem? Eu vou olhar se existe a regra Bzão, Azão, ou Bzão, Czão, ou Szão, Azão, ou Szão, Czão, certo? Essa aqui de cara não tem, certo? Não tem nenhuma regra produzindo Szão no lado direito. Logo, essas duas aqui de cara não tem, porque não tem nenhum tipo de regra que produz Szão na direita. Essa aqui também não tem nenhuma regra produzindo Bzão, Azão na direita. Mas Bzão, Czão tem. Opa, tem, certo? E qual é essa regra? Essa aqui, ó, Azão. Azão deriva em Bzão, Czão, certo? Então, pelo caminho 1, 2, 3, 3, a gente vai adicionar azão nesse cara aqui, né? Que é o que a gente vai ver aqui no próximo slide, certo? Pelo caminho 1, 2 e 3, 3, a gente consegue gerar azão, certo? Ou seja, a substring aba do início aqui a gente consegue gerar a partir supondo que a variável inicial, nesse caso, para gerar só esse pedaço da string, fosse o meu azão, certo? E, enfim, eu vou continuando isso para todas as substrings de tamanho 3, certo? Então, eu já coloco aqui a resposta, né? 2, 4, né? 2, 4 é o quê? Para vocês analisarem depois. 2, 4
2, 4. Ou é 2, 2 e 3, 4, certo? Que vão ser os que a gente teria que olhar. Ou 2, 3 e 4, 4, certo? Ou seja, ele olharia quem? Ele olharia, vou marcar um de azul e um de verde. Ele olharia 2, 2 com 3, 4 e veria se tem uma combinação compatível com a gramática. E 2, 3 com 4, 4. Esse cara, né? Ou seja, ele olharia quem? Se existe Bzão, Bzão do lado direito da gramática, ou Bzão, Szão do lado direito da gramática, não tem nenhum desses dois, né? Czão, Bzão também não tem. Czão, Szão também não tem. Ou Azão, Bzão, aí sim, aí tem, né? Vou até marcar em verde. Azão, Bzão é Szão, né? Ou seja, Szão vai para cá. Ou Azão, Czão, e Azão, Czão também tem. É Bzão, então Bzão aqui, ó. Certo? Então, por isso que em 2 quadros, ou seja, em BABA, a gente consegue gerar através dessas duas regras. Certo? Tá dando para compreender o funcionamento? O funcionamento é o mesmo. A única coisa que eu estou fazendo, eu vou estar aumentando esse meu número de passos aqui, ó. Esse número de passos vai ficar cada vez maior, né? Conforme essa substring aqui na esquerda, ela seja maior. Ou seja, o número de substrings que eu consigo gerar pela direita, ele vai ser cada vez maior. Show, Diego. Valeu, man. E aí eu vou continuar esse funcionamento, certo? E aqui vocês veem direitinho, né, esse funcionamento de triângulo. Certo? Eu não gosto muito dessa abordagem, eu prefiro ver ele como uma matriz mesmo, que é como eu mostrei na aula do quadro. Mas essa abordagem aqui é bem interessante também, principalmente para quem não viu ainda programação dinâmica, né, que é a lógica do algoritmo SIG. Então ele continua para a posição 4, certo? Posição 4 que é Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, né, que ele consegue gerar através de Bzinho, ou de Bzão e Szão. Ou, aqui faltou, né? Pô, acabei colocando errado, peraí. Aqui era 2, 3, eu vou corrigir depois, certo? Aqui era o quê? Xão, 2, 3, certo? Esse cara aqui. E aqui acabou faltando Xão, 2, 5, certo? Acabou faltando. Mas se eu não me engano, esse cara aqui, ele não faz diferença, certo? Nesse exemplo, eu já tinha calculado isso antes. Ou não. Peraí, acho que tá no próximo slide. Deixa eu ver se tá no próximo slide. Não, não tá não. Então deixa eu só contextualizar isso aqui. Aqui é xão 2, 3, certo? Vou corrigir depois. Mas tá certo, certo? A gente acabou de fazer o exemplo na prática aqui, né? A gente viu que Bzão e Szão é aqui mesmo. E faltou xão 2, 5, certo? Que é esse cara que fica bem aqui, ó, que não tá. Mas a gente pode fazer, né? Xão 2, 5 seria o quê? 2, 5. Para gerar essa substring, ou seja, Bzão, Bzinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, Azinho, que é o baba aqui no final, ele pode ser gerado por 2, 2, 2, 2, 3, 5, certo? 2, 3, 4, 5 e 2, 2, 4, 5, 5. Então a gente vê se a gente consegue gerar aqui, senão eu já verifico logo o meu exemplo, né, na hora que eu fiz. Acabei não lembrando desse cara. Então eu vou marcar cada um de uma cor, certo? Vou usar aqui primeiro o azul para o 2, 2, 3, 5. Ou seja, vou pegar esse cara aqui, vou pegar aqui 2, 2, 3, 5. 2, 2 com 3, 5. Aqui 2, 2, 3, 5. Ah não, aqui é 2, 4 mesmo. Peraí, gente, peraí. Tá. Eu sempre, por isso que eu prefiro a matriz. Eu fui tentar fazer o desenho aqui da árvorezinha e acabei confundindo. Então eu pego 2, 2, 3, 5, certo? E tento ver se eu consigo gerar essa regra para gerar a substring de 2 até 5. Ou seja, eu teria que fazer o quê? Bzão com azão, Czão com azão. Nenhuma regra vai chegar em azão, porque nenhuma regra tem o quê? Azão do lado direito, aqui como segundo elemento, certo? Então,
De cara já dá para descartar esse cara. 2, 3 com 4, 5. 2, 3 com 4, 5. Vou marcar em verde aqui. Azão com azão, não existe nenhuma regra desse tipo, então já dá para descartar ela de cara. Ou seja, não vai gerar uma combinação aqui, né? Até o momento. Xão 25 é um conjunto vazio, certo? E o último vai ser 2, 4 com 5, 5. 5, 5, 2, 4. Ou seja, eu teria que ter o quê? Ou a regra Bzão, Azão, que não tem, né? A gente viu que Azão não tem do lado direito de nenhuma das... No segundo elemento do lado direito aqui. Bzão com Czão. Bzão com Czão tem, certo? Bzão com Czão tem, aqui é o Azão. Szão não tem produção do lado direito, então logo a gente descarta. Então, o elemento que ficaria aqui nesse cara, vou colocar em vermelho, seria o Azão, certo? Seria o Azão aqui. Então, x25, o único cara possível de gerar baba, certo? Seria através de Azão, através do quê? Através de 2, 4, né? Ou seja, a substring da posição 2 até a posição 4, que é BAB, com a posição 5, 5, que é o Azinho, certo? Por quê? Porque tem o Bzão aqui, ó, e o Czão, que é da regra gramatical Azão deriva em Bzão Czão. Então vamos ver se ele teria influenciado o resultado, certo? Agora que a gente tem aqui. A gente viu que com 1, 4 e 5, 5 eu consigo colocar Azão no elemento 1, 5. 1, 5, esse cara aqui é a própria string, certo? É a substring de tamanho 5, que é a própria string, ou seja, é o próprio W. Agora a gente tem que ver se usando o 2 eu consigo gerar ele. Para usar esse cara aqui, a única possibilidade é o qual? De string. Eu vou marcar em azul. Então deixa eu apagar esse azul aqui. Vou apagar esse azul já. Vou marcar em azul. Usar a posição 2, 5, certo? Que é esse cara aqui que a gente achou. E se eu estou montando uma string de tamanho 5, eu tenho a outra parte dela, a parte da esquerda dessa string, é 1, certo? Então, 1 com 2, 5. Isso nos daria o quê? Que a Azão, a gente teria que ter a regra, alguma regra gerando Azão, Azão, ou Czão, Azão, certo? Claramente a gente não tem nenhuma dessas duas regras na gramática, certo? A gente só tem Azão, Bzão, Bzão, Czão, Azão, Czão, né? Não tem Czão, Azão, são regras diferentes, certo? E aqui só são regras terminais. Ou seja, não teria alterado o resultado, ok? Vou apagar aqui só para ficar menos poluído. Não teria alterado o nosso resultado, mas acabou faltando aqui eu colocar no slide, que era o quê? Que era esse elemento, certo? Faltou eu ter colocado esse elemento aqui, a posição 2, 5, ou seja, a substring que vai de 2 até 5. Mas perceba que ele não teria alterado o resultado, certo? Não geraria nenhum novo elemento na posição 5. Agora vamos analisar o que sobrou, certo? A posição 1, 5 tem Azão. Só que percebo que o quê? Que eu falei que o símbolo inicial da gramática era Szão, certo? Szão era o meu símbolo do inicial da gramática. Se a gente seguir o algoritmo é o quê? Ao final, a gente tem que perguntar se Szão pertence a maior substring, certo? Ou seja, a gente teria que perguntar se Szão está nesse cara aqui. Ele não está, ou seja, a baba é impossível de ser gerado com essa gramática aqui, certo? Aqui a explicação, né? Se Szão está em x15 para W igual a baba, então a baba pertenceria à linguagem, certo? A linguagem gerada por essa gramática. Só que x15 não possui a variável Szão. Ele pode ser gerado através de Azão, mas Azão não é a variável inicial da gramática. Então, logo, a baba não pertence a essa linguagem, né? Aqui eu tinha pensado em deixar um desafio, né, para vocês tentarem mostrar que essa palavra realmente não está na linguagem, mas aí eu lembrei que o JFlap faz isso, certo? Então, coloquei aqui a demonstraçãozinha com o JFlap, né? No JFlap você escreve a gramática e você tenta lá por força bruta, ou até mesmo pelo seek. Ele tem vários algoritmos de implementação para tentar encontrar uma palavra na sua gramática.
Aí simplesmente eu reproduzi essa gramática no JFlap e escrevi a própria string, né? E a gente viu que ela é rejeitada mesmo, certo? Então esse exemplo, ele não está incluído nessa gramática, certo? Isso eu só percebi depois. Eu achei que na hora que eu fiz rápido assim a gramática, eu pensei, a baba faz parte da linguagem, mas depois eu vi que não, mas eu acabei deixando esse exemplo. Então o exemplo que a gente viu na aula do quadro, ele é um exemplo de uma palavra lá que está válida, certo? E aqui o exemplo nessa aula é uma palavra que não está válida, né? E a gente veio aqui um exemplo duplo, certo? Por isso que eu acabei deixando. Então a gente vê a dominação do JFlap. Então, só para contextualizar, o JFlap implementa o seek também, certo? Vocês podem verificar isso depois lá. E aqui eu coloco o algoritmo, certo? Coloquei aqui o algoritmozinho. É um algoritmo bem simples, ele é basicamente o mesmo que eu mostrei na aula do quadro. A única diferença aqui é a tabela. Eu tirei esse do material do professor Newton, que é uma das nossas referências na bibliografia, né? A referência bibliográfica da disciplina. É que ele usa aqui um tipo de tabela diferente, certo? É como se fosse uma matriz 3D. Certo? É a única diferença, certo? Não é a estrutura de dados. Então a gente tem aqui ó, a gente tem o nosso tamanho da substring, né? Só para explicar rapidamente o algoritmo. Essa primeira parte, deixa eu mudar aqui. Deixa eu limpar, né? Vermelho. Essa primeira parte aqui é o base, certo? É o base. Ou seja, são as substrings de tamanho 1. E nessa segunda parte, a gente vai ter a indução. Certo? Então aqui ele vai, o nosso izinho, ele vai trabalhar em quê? No tamanho da substring, ou seja, da substring de tamanho 2 até n, tamanho da substring. Aqui no meu J, eu vou ficar lupando aonde eu iniciaria essa substring. Ou seja, na substring, se eu estou numa substring de tamanho 2, eu vou iniciar em quê? Eu vou iniciar do 1 até n-2, n-2 mais 1, certo? Então, aqui é o início da minha substring. A posição inicial da substring. E, logicamente, eu preciso saber a minha posição de split, certo? Então, eu não sei exatamente como traduzir isso. Eu chamo de posição de split, que como é que é no merge sort lá que eu esqueço? Merge sort é merge and divide. De split. O merge sort faz isso também, mas eu nunca lembro como traduz essa palavra. Mas é cortar, certo? Posição de corte. Eu vou tentar aquela posição de corte da substring. Ou seja, o que é isso? Né? É você pegar uma substring e dividir ela em dois, certo? E o K vai te dizer aonde que você está dividindo, certo? Que é aquilo que a gente estava vendo lá, por exemplo, para tamanho 2, para o tamanho 2,5, era o quê? É 2,2 até 3,5, certo? Então, esse split, esse corte, né, que divide a esquerda da direita. Então, é isso que o K representa. E essa parte aqui é só a verificação mesmo, certo? É a verificação. Condição de verificação. Certo? Estou bem tranquilo e ao final eu tenho a minha validação, certo? Aqui é só validação. Então, acredito que seja bem tranquilo, certo? Espero que não tenha tido alguma dificuldade no entendimento do algoritmo. O algoritmo, ao meu ver, é bem simples, certo? O objetivo, né, dele é bem claro. O único pré-requisito dele é que a sua gramática tem que estar na fórmula normal de Chomsky, certo? Se você tentar passar uma outra gramática na fórmula normal de Chomsky, ele pode até rodar, mas o funcionamento dele talvez não seja mais garantido, certo? Ao final, aqui a validação, a gente pode não ter mais aquela garantia de que vai dar certo. Então, continuando aqui, o nosso hands-on, certo? Nosso hands-on, dessa vez, é o próprio trabalho prático. Esse trabalho prático é aquele que eu falei, que ele vai ser a nota substitutiva, né, de vocês, certo? Então, se lá para o final, a avaliação bimestral 1 e a avaliação bimestral 2, uma delas for uma nota mais baixa, certo? Esse trabalho, se você tirar uma nota alta nesse trabalho, ele vai logicamente substituir a nota mais baixa entre a avaliação bimestral 1 e 2, certo? E então, o que tem que ser feito nesse trabalho? Eu já passei aqui uma gramática,
certo? Vocês vão notar, obviamente, de cara que ela não é uma gramática na forma normal de Chomsky, mas ela é uma gramática livre de contexto, certo? E por quê? Porque ela não está na forma normal de Chomsky. Olha essas regras aqui, certo? Elas têm 3 elementos, certo? Olha essa regra aqui que tem azinho com bezão, certo? Foge da forma normal de Chomsky. Forma normal de Chomsky, azão, ficou feio, né? Azão deriva em azinho ou azão deriva em bezão, cesão, certo? Então, essa é a forma normal de Chomsky. Então, vocês vão perceber de cara, né, que essa gramática não está na forma normal de Chomsky, e ela não está propositalmente porque a primeira atividade desse trabalho é justamente modelar essa gramática para a forma normal de Chomsky e depois implementar o algoritmo SIG. Então, esse trabalho ele vai ser entregue numa forma de relatório, certo? Então, vocês vão montar um relatóriozinho escrito lá, um docs. Então, a primeira questão é pegar essa gramática, transformá-la para a forma normal de Chomsky, usando o algoritmo, né, de 5 passos que eu mostrei na aula gravada, certo? De como transformar uma gramática livre de contexto para a forma normal de Chomsky. O JFlap faz isso também, então se vocês quiserem dar uma olhada em como o JFlap faz, então vocês podem inclusive fazer na mão e depois testar lá no JFlap, né, ver se ele gerou a mesma gramática. Então o JFlap também tem esse algoritmo implementado de transformação de uma gramática livre de contexto para a forma normal de Chomsky. E depois vocês vão ter que implementar o algoritmo SIG. Vocês vão implementar esse algoritmo aqui. E as palavras, certo? Vão ser palavras aleatórias, obviamente, que eu vou testar. Dentro do quê? Dentro do meu alfabeto, da minha linguagem. Né? O alfabeto da minha linguagem é quem? Azinho, Bzinho. Certo? Então, todas as palavras que eu testar vão ser em cima desse alfabeto. Então, como entrar no seu programa, ele vai ter que receber uma palavra W. Certo? Então, em algum lugar lá eu vou ter que escrever, ou você vai dizer como é que eu passo um arquivo de entrada, alguma coisa assim. E tem que dizer se ela é válida ou não, né? Eu coloquei aqui use um sim ou não. Se sim, quer dizer que o quê? Sim pertence à linguagem gerada por aquela gramática. Certo? Eu coloquei aqui nesse formato de GFNC, que é o quê? É a mesma gramática anterior, só que na versão livre, na forma normal de Chomsky. Certo? Então são duas gramáticas diferentes, mas a linguagem delas, se você fez corretamente a transformação, é para ser a mesma. Certo? Não vai mudar. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui. Esses exemplos, eles são exemplos reais dessa gramática, certo? Então, se está dizendo que é sim no azinho, azinho, bezinho, 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 quer dizer que essa palavra, ela realmente pertence, ela pode ser derivada com essa gramática aqui. E se ela é derivada com essa gramática, a versão dela na forma normal de Chomsky também tem que derivar ela, certo? Isso não muda. Muda o formato da gramática, mas a linguagem é a mesma. Então, eu coloquei alguns exemplos, certo? Então você vai escrever o código, né? Pode depois colocar o próprio código lá estampado no relatório, ou mandar um link lá para um GitHub, um Dropbox, alguma coisa assim, um Pastebin, sei lá. E como executar ele, né? Se for um código muito diferente, sei lá, se for um Node.js da vida e tal, mostra só diz lá como é que eu rodo. Senão vai ser bem simples de rodar. E ao final eu coloquei algumas perguntas, certo? Algumas perguntas que vocês vão ter que responder sobre esse trabalho, certo? A primeira pergunta é: se palavra vazia vai fazer parte da linguagem gerada pela gramática, certo? Aqui eu coloquei G ou GFNC, mas tanto faz, certo? Se eventualmente a palavra vazia pode ser gerada por G, ela também deveria ser gerada pela forma normal de Chomsky dela, certo? Então é só para você dizer se a palavra vazia faz parte ou não. Qual é a linguagem dessa gramática? Se você conseguir definir a linguagem dessa gramática, eu coloquei de duas formas aqui para vocês descreverem. Ou em forma de conjuntos, né? Lembrando que quando coloca em forma de conjuntos, você pode fazer de duas formas. Ou você diz quais são os símbolos, as palavras dessa linguagem, na forma de conjuntos, então você já definiu qual é a linguagem. Lembrando que linguagem é conjunto de palavras, então você já definiu. Ou você coloca naquela forma mais bonitinha, né? Tipo, sei lá. Assim, ó, linguagem é igual. Aí você abrir a chave, dizendo que W, tal que, sei lá, tamanho de W é maior que zero. Então essa é uma forma bonitinha de descrever a linguagem, também com conjuntos. Mas se escrever assim também, linguagem é igual, aí, sei lá, palavra vazia, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Digamos que essa é a linguagem. Então também tá ok.
A terceira pergunta é: qual é o número de palavras, certo? Qual é o número de palavras geradas nessa linguagem? Ou seja, vocês vão ter que tentar entender que linguagem é essa e dizer quantas palavras ela gera, certo? Ou seja, só dizer o tamanho mesmo da linguagem. O tamanho do conjunto, né? O tamanho do conjunto. Alguma dessas gramáticas ela é ambígua, ou seja, lembrando que o conceito de ambiguidade é se você consegue, dada uma palavra, digamos, uma dessas palavras aqui que deu sim, certo? Digamos, azinho, bezinho, aliás, azinho, azinho, bezinho, 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 certo? É uma palavra que ela pertence a essa gramática, e você só vai dizer se você consegue derivar ela de mais de um jeito, certo? Digamos que você está derivando pela esquerda. Então, se você conseguir montar duas derivações pela esquerda diferentes para essa palavra, então você já mostrou que ela é ambígua. Certo? O conceito de ambiguidade é você mostrar isso para apenas uma palavra. Então, se você mostrou isso para uma palavra, ela já é ambígua de cara. Certo? Essa é a prova. E aqui uma pergunta mais subjetiva, né, mais pessoal, se é qual foram as dificuldades encontradas, né, são as dificuldades encontradas na construção, né, do algoritmo, né, na modelagem, ou mesmo de resolver essas perguntas que estão aqui no final, e a sua percepção sobre a aplicação prática desse tipo de trabalho, certo? Se eu vou desenvolver o SIC aqui, como é que eu desenvolveria o SIC no mundo real, certo? Que tipo de problema que você já presenciou na sua vida em termos de informática, que você imagina assim, eu acho que o SIC poderia se encaixar aqui, certo? Eu dei o exemplo do Google Tradutor, então não venham colocar Google Tradutor ali nessa resposta, né? Tentem pensar em outro exemplo. Mas Google Tradutor seria um desses exemplos. Então já tirei uma possível resposta. Essa resposta vocês usem outros, senão eu vou estar errado. Essa eu já falei aqui na aula. O ideal é que ele seja feito em dupla. E por que em dupla? Porque várias dessas perguntas, incluindo a modelagem, ela pode ser feita sem o uso de um computador. Certo? Então, para que se vocês têm algum colega aí que tem ou não tem acesso full time a um computador, ou mesmo um acesso full time a um computador que dê para programar bem, mesmo que seja a linguagem mais leve possível, peguem dupla com esse cara, e esse cara faz a parte que dá para fazer na mão, né? Que é a modelagem em si e tal, modelar, responder as perguntas, todas dão para fazer sem o uso de um computador. E a outra pessoa, né, logicamente, vai ter que ter um computador para programar, certo? Então, o ideal é que ele seja feito em dupla, ele tem uma data já, 10 de junho, né? Ou seja, daqui a 14 dias, mais ou menos. Por aí, 14, 15, 13 dias. Então é isso, certo? Alguma dúvida que vocês tenham aí? Esse slide já está lá, certo? Eu tinha colocado de manhã. E é isso, gente. Alguma dúvida quanto ao assunto, quanto ao trabalho, quanto à utilidade do trabalho, para quem ainda não entendeu, ou dúvidas mesmo, qualquer dúvida da vida, de computação, principalmente de computação. Então depois eu posto a aula lá. Bom, nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade. Opa, por que esse algoritmo só existe nessa versão? O que tu chama de essa versão, Matheus? Tu diz o pseudocódigo ou de programação dinâmica? Algo assim? É porque é a estratégia desse algoritmo em si, certo? Mas o problema, vamos deixar desse jeito. O problema é o quê? O problema é dizer que W é gerado por uma gramática. O problema em si, ele tem outros algoritmos, certo? Mas o algoritmo SIC, certo? Ele usa programação dinâmica para resolver o subproblema, porque ele parte do pressuposto que a sua gramática vai estar na forma do Chomsky. Mas ele não é o único algoritmo possível para o problema em si, que é o problema de de dizer que uma palavra ela pertence, ela é derivada ou não. Inclusive o JFlap, ele mostra acho que uns 3 ou 4 algoritmos, certo? Inclusive aqueles, para quem, eu não sei se alguém aqui, eu sei que alguns fazem compiladores, então aqueles algoritmos que eu mostro em compiladores
de análise descendente e ascendente, que é o Shift Reduce, o LL1, eles são algoritmos que também poderiam ser aplicados nesse problema, certo? Eles resolvem o mesmo problema. Só que aqueles são algoritmos mais complexos de se explicar aqui. O SIC é um algoritmo que ele é bem clássico por ser simples, mesmo utilizando um conceito complexo, como a programação dinâmica, ele, de certa forma, ele é um exemplo bom de programação dinâmica, porque ele é uma programação dinâmica que é fácil ver como ela é aplicável, certo? Ali naquele problema. Mas ele não é o único algoritmo possível, né? Inclusive, força bruta é um algoritmo, certo? Resolver por força bruta, o JFlop implementa, inclusive, que é testar todas as árvores possíveis e ver se alguma delas gera a palavra W, né? Que seria uma análise uma análise descendente, né? A partir da gramática, você tentaria gerar a palavra W. Mas essa é a resposta para a tua pergunta, né? O algoritmo ele só existe realmente nessa versão. Por divisão e conquista, talvez até exista um algoritmo por divisão e conquista, mas n log n, não sei se ficaria n log n. É bem mais rápido, né? Bem mais rápido que o SIC. Não sei se tem. Não sei se tem, teria que pesquisar. Nunca vi. N ao cubo, ele não é. Pô, cara. N ao cubo eu acho um algoritmo tão de boa, assim. Sempre que eu vejo um algoritmo que ele é N elevado à quarta, pelo menos, eu já acho ele de boa. Certo? O Floyd-Warshall, que é um algoritmo de grafos, ele é N ao cubo também. Eu sempre quero de encontrar todas o menor caminho possível, né? Entre todas as rotas. E ele também é N ao cubo. E eu não acho ele tão pesado assim. Ele é logicamente pesado se o teu N, ou seja, o tamanho da palavra, for gigantesco. Certo? Porque ele é N ao cubo, mas o único N onde ele é muito grande é o último, que é quando ele vai loopar em cima das regras gramaticais. Então, se a gramática for gigantesca, ou a palavra for gigantesca, aí ficaria um pouco mais pesado. Certo? Mas, na prática, mesmo se você pegar, por exemplo, a gramática do inglês, que era, inclusive, eu tinha pensado em usar nesse trabalho a gramática do inglês, o mini inglês, né? Existe uma gramática que é o mini inglês. Só que mesmo assim ele ficava complicado. Tá? O mini inglês já é uma gramática um pouco grande. Mas a gramática inglesa a gramática livre de contexto da língua inglesa, ela não é gigantesca. Certo? E mesmo a maior sentença possível que a gente conseguir gerar, talvez ela também não seja gigantesca. Porque na hora que você passa a sentença, você não passa um livro para o algoritmo. Você não pega lá, sei lá, um livro de Shakespeare e passa para o algoritmo. Você vai passar as sentenças, né, os parágrafos, as frases do livro para o algoritmo. Então acho que não é tão pesado assim. Quando não tem um fatorial, não tem um 2 elevado a alguma coisa, 2 elevado a n, né? Aí eu não acho tão pesado, não. Não sei, né? É características. Só questão de características. OpenAI. O que é OpenAI? Open Artificial Intelligence? Naquele text to transform. Talvez seja usado para isso. Não tenho certeza se é. Nunca vi. Eu sei que eu já vi ele ser usado aqui no Brasil, inclusive, né? Tipo, para chatbot. Tipo, eu lembro que eu conheci um cara que ele trabalhou no chatbot da Bemol, certo? No início lá e tal. Aí ele meio que tentava usar alguns conceitos de processamento de linguagem natural. Aí ele tinha meio que uma mini gramática. Só que era bem rudimentar, assim, nas primeiras versões, né? Hoje em dia eu não sei como tá. Mas eu sei que esse chatbot que a gente conversa em sistemas, às vezes ele é implementado com essas gramáticas. Porque ele pega um prompt e gera um texto. Pode ser, cara. Talvez, pode ser mesmo. Teria que pesquisar. Justamente para validar, né? Porque eu sei que a letra, quando tu pega um. Não sei. Eu sei que a aprendizagem de máquina dá pra pegar o texto, né? Pra transformar. Mas aí também dá pra aplicar junto com gramática. Eu sei que bioinformática usa bastante. Gataca. O Gataca usa esse algoritmo. As primeiras versões daquele problema do Gataca. Para quem já viu esse problema. Que tem diversas variações, né? Que é de sequenciamento genético. Dá para usar esse algoritmo e tal, em algumas versões dele.
Compilador também. Compilador é o mais clássico. Deixa eu ver se aqui. Inferkit, Talks Transform. See how modern neural network complexities. Ah, interessante. Uau, que massa. Gostei desse negócio. Ainda não tinha visto isso aqui, não. Realmente ele deve usar umas paradas com gramática, né? Ou seja, com processamento de linguagem natural e aprendizagem de máquina. Certo? Eu sei que o Google Tradutor, as versões mais atuais dele, eles usam uma gramática livre de contexto, só que eles aplicam umas regras de aprendizagem de máquina mesmo, que é justamente para te aproximar o que o cara está querendo dizer, porque o cara pode errar. Ele pode não escrever uma frase igualzinho igualzinho na gramática, igualzinho da gramática formal do inglês. Então eles usam uma aprendizagem de máquina para tentar aproximar, para tentar dizer que a ordem das palavras está errada na sentença, ou que o cara errou alguma palavra e ela deveria ser outra. Então eu sei que no Google Tradutor mesmo, que eu já tinha lido alguns artigos sobre, as versões atuais eles usam aprendizagem de máquina. Então acho que esse aqui usa as duas coisas, processamento de linguagem natural e redes neurais. Gostei, cara. Bacana isso aqui. Porra, ele escreve um monte de coisa ainda. Fiquei curioso para saber qual é a base dele. Geral. Interessante. Bom, é isso. Gostei, cara. Gostei desse sisteminha aqui. Ficar mexendo depois. Bom, então é isso. Mais alguma dúvida, gente? Bom, então tentem fazer o trabalho, certo? Semana que vem a gente vai ver mais gramáticas de contexto, mas agora a gente vai tentar focar mais no trabalho, nesse trabalho, pessoalmente. O quanto antes tentem começar a fazer, pelo menos a modelagem, assim, para vocês já terem dúvida bem antes. Aí podem ir perguntando da modelagem, ou mesmo da programação. Sobre código de internet, pode usar código de internet, então, desde que você entenda, né, como está mexendo, porque você vai ter que alterar a gramática do código que você estiver usando. Aí você pode pegar um código de internet, né, compreender como ele funciona. Como não é um algoritmo tão complexo, então é de boas. Eu acho que é bem melhor, inclusive, pegar um código da internet e adaptar para o problema aqui do nosso trabalho. Certo? E responder as questões no final. Aquelas questões não são tão difíceis, as respostas delas. Certo? Mas aí qualquer dúvida vocês podem mandar aí, qualquer hora, pelo privado mesmo, ou nas próximas aulas. Certo? Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Se cuidem aí Se cuidem aí, livre de doenças, livre de coronavírus. E é isso. Até mais.